vereadora Marisol Santos. Cedo meu espaço, o vereador Lucas Carenhato. Passo os trabalhos à vereadora Andressa Marques. Da tribuna, o vereador Lucas Carenhato. Obrigado, vereadora Marisol e o vereador Cristiano Becker, né? Acabou tendo essa troca do grande expediente. Mas queria saudar a todos e a todas e usar esse espaço para divulgar uma atividade cultural super importante para o nosso município, que é o retorno do Carnaval de Rua das nossas queridas escolas de samba. Para quem não sabe, a década de 30, na Avenida Júlio de Castilhos, nós tínhamos já a Escola de Samba Protegidos da Princesa. Antes disso, ainda o Clube das Margaridas desfilando, né? Em geral, a turma aí pensa no Carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo, que tem um apelo e uma super divulgação nacional e comercial, mas Caxias, sim, tem uma herança histórica do Carnaval das escolas de samba, que ao longo das décadas o Carnaval foi acontecendo. Durante muitos anos o desfile do Carnaval era na Júlio, depois ele passou para Sinimbu, em frente à Catedral Diocesana, e no último período para Plácido de Castro. Considerando que nós tivemos um governo municipal, à época, que acabou com o Carnaval das escolas de samba, depois nós tivemos pandemia, e nesse momento, né, no ano de 2025, marca efetivamente o retorno dos desfiles das escolas de samba. Então aqui eu quero fazer esse reconhecimento ao Poder Executivo na figura do prefeito Adiló, e saudar também a secretária de Cultura, ex-colega dessa casa, Tatiane Frisso, que se esmerou, né, para que o Carnaval das escolas de samba voltassem às ruas do nosso município. De forma muito rápida, quero apresentar aqui aos colegas quais são as escolas de samba. Nós já tivemos, em épocas não muito distantes, nós tínhamos o bloco de acesso e o bloco principal, o vereador Edson da Rosa, a vereadora Daiane Mello. Tínhamos tínhamos 3 dias de desfile. Tínhamos o bloco de acesso, o bloco principal e o desfile das campeãs, se vocês lembram. Isso mobilizava milhares de pessoas nas ruas das nossas cidades, as comunidades estavam gerando emprego e renda, se unindo em prol da construção das fantasias, dos carros alegóricos. Pessoas do estado inteiro vinham para Caxias para o nosso carnaval. O problema, né, e essa situação da falta de políticas públicas, da pandemia, da falta de recursos, resultou em nós termos nessa retomada apenas 6 escolas, mas 6 escolas que nós precisamos destacar o trabalho. A primeira delas é a Acadêmicos Pérola Negra, do meu amigo Wagner Macedo. O barracão do Pérola fica ali no Mariane, próximo à Igreja Católica do Mariane, né? E o samba enredo da Acadêmicos da Pérola Negra é o Ossanha, né? O orixá que trata da cura. Então, o tema dessa escola de samba é a cura e os orixás. Uma outra escola de samba que nós temos é a Nação Verde e Branco, da minha amiga Rosaura. A Nação Verde e Branco fica lá no final do Cinquentenário 2, quando encontra com a Perimetral, lá fica o barracão da escola. E o samba enredo da Nação Verde e Branco homenageia o Bloco da Velha e o Arco da Velha. O samba enredo, se no do Arco da Velha for uma vez, o Bloco da Velha será sempre freguês. Então, há uma escola de samba homenageando um bloco de samba da nossa cidade, que é bastante tradicional. Temos a Acadêmicos Filho do Jardel, o presidente é meu amigo Simeão. E o samba enredo, a Filhos de Jardel fica aí no Burgo, né? Fica ali no Jardelino Ramos. E o samba enredo trata de filmes e clipes que marcaram a época. Temos também a Unidos do El Chan, o presidente do meu amigo Amarelinho, Cassiano Fontana. A escola, né, tem a sua origem, a organização lá no Bom Pastor. E o samba enredo trata na fronteira oeste, sou Quaraí, de corpo e alma, coração. 150 anos de fé, trabalho e união. Então ela homenageia os 150 anos do município de Quaraí.
Temos ainda a 15 de novembro, uma escola bem tradicional da nossa cidade, do meu amigo Cara Preta, do Paulo Teixeira, ali no Marechal Floriano, e o samba enredo da escola trata da outra cor dessa cidade sou eu, é a negritude. E, por fim, nós temos a Associação Cultural Esportiva São Vicente, da minha amiga Carla Borges, fica ali no São Vicente, no Burgo, do Jardelino Ramos, e o samba enredo trata do quilombo que nunca se calou, né? Uma homenagem aos pioneiros dessa agremiação. Então, aqui, as 6 escolas de samba, nessa retomada, né? Turma da equipe aí do gabinete fez uma homenagem aqui, uma camiseta com todas as escolas de samba que esse ano vão desfilar. A Câmara de Vereadores valorizando essa atividade. Esse ano, né, de forma precursora, é a primeira vez que a TV Câmara fará isso. Nós faremos uma transmissão ao vivo de 8 horas. 8 horas transmitindo ao vivo na Plácido de Castro a beleza da retomada do carnaval das escolas de samba de Caxias do Sul. Então, eu queria novamente convidar os vereadores. Nós colocamos ali no grupo dos vereadores o convite a todos os vereadores e vereadoras que quiserem participar da transmissão. No comentário teremos um estúdio. Essa construção ela é uma parceria com a Secretaria de Cultura. Sei que tem muitas pessoas idosas que são das comunidades e querem ver o carnaval e não podem, pela questão da locomoção, do horário, enfim. Então, a TV Câmara, através do canal e das redes sociais, fará essa bela transmissão. Eu passo a palavra ao vereador, ao vereador Rafael Bueno. Vereador Lucas, primeiro saudar todos os blocos de Caxias do Sul que fizeram baita eventos no final de semana, né, no final de semana passado. Eu sou do tempo que eu ia com a minha Dinda, ela me levava no Guarani e no Reno. Né, e esses espaços não existem mais. Né? Hoje estão abandonados, um está uma igreja, o outro está vazio. Mas como se modernizou, e olha, veja bem, 60 mil pessoas numa rua, que representa a cultura de Caxias, que é a Maesa. Ali vai ser um grande polo também de desenvolvimento turístico e econômico de Caxias. Mas, presidente, eu quero aproveitar o senhor e saudar a questão de democratizar o acesso, né? Não somente os apresentadores da TV Câmara, mas todos os vereadores poder participar, né, desse momento da volta do Carnaval de Rua em Caxias do Sul. E olha o que aconteceu ali em Arroio do Sal, mais de 15 mil pessoas só no desfile. Os municípios vizinhos foram lá desfilar em Arroio do Sal, vereador Frisso. Eu sonho com isso em Caxias, porque isso daqui vai movimentar o cara do mercado, o hotel, o restaurante, o Uber. Nós precisamos disso. É a cultura popular. E o carnaval, ele não é só o carnaval em si, festa, folia, como se diz, mas também a representação de problemas sociais. Eles levam à avenida, né, temas da atualidade. Veja o Tuiuti, lá do Rio de Janeiro. Eles contaram a história da primeira transexual do Brasil e trazendo para a atualidade. Então, convido a todos, né, no dia 8, participarem do Carnaval ali na Plácido de Castro, no desfile da nossa escola de samba. E quero só parabenizar o vereador Eloy Frisso, que se a gente tem Carnaval aqui em Caxias também, é por causa desse velhinho de cabelo branco aqui, que quanto muitos diziam não ao Carnaval, o Frisso foi protagonista pela manutenção. Pele da lancha. Isso é uma parte, vereador Eloy Frisso. Uma parte, vereador. Vereador Lucas, eu, por primeiro, quero cumprimentar a decisão da mesa de fazer a transmissão ao vivo. Eu já tive a oportunidade, quando fui presidente da casa, de fazer a transmissão, mas com gravações, né? A Câmara já tinha feito a transmissão do Carnaval. Especialmente quando nós inauguramos a Plácido de Castro, e aqui o meu agradecimento ao Nesplo, à época, que batemos o pé, o Edson acompanhou um pouco disso, quando se decidiu fazer aquele asfalto ali, e houve toda uma movimentação de meia dúzia de riquinhos da cidade que eram contra, né, botar o carnaval ali. Né? No momento oportuno, uma declaração de líder à bancada do PT. Então, de fato, a Plácido de Castro vai acabar se transformando num grande espaço
cultural da cidade, né? Porque ela agrega ali questões que, de um lado tem o Emílio Meyer, no outro lado tem a praça, no outro lado tem a Maesa, né? Então, o incômodo é pouco, né? E o acesso é bom, né? Eu também saúdo, vereador Lucas, o crescimento do carnaval de blocos na cidade. Mas o carnaval que dialoga com as nossas comunidades é o carnaval de rua. É o carnaval das escolas de samba. E quando o malfadado Daniel Guerra acabou com o carnaval em Caxias, né, nós já tínhamos 12 escolas se organizando com conjuntos que remetiam até 400, 500 pessoas participando de cada escola. Então, malfadado o governo Daniel Guerra, né? E que, além de tudo, conseguiu esculhambar com a questão financeira das escolas, né? Na medida em que começou, por orientação do próprio prefeito, né, a pegar picuinhas, né? Tipo, porque algum de vocês se lembram, né? Porque um pessoal que veio de Porto Alegre fez um churrasco e compraram uma garrafa de cachaça e aquilo estava na nota fiscal, né? E aí teve vereador aqui dentro que lamentável repercutiu isso, né? Um bando de cachaceiro, coisa assim, né? Então, é um preconceito terrível, né? Terrível. Né? Então, saúdo principalmente agora a administração municipal pelo apoio financeiro que está dando, mas também alerto, né? A secretária de Cultura tem que dar apoio também para esse pessoal para saber fazer uma prestação de contas, para que no ano que vem não aconteça de não poder repassar recursos para nenhuma escola porque não foram aprovadas as suas prestações de contas, que é o velho problema que a gente enfrenta aqui na cidade. Então, saúdo essa decisão da Câmara de dar esse apoio. Já encomendei a minha camiseta aqui do São Vicente, e que vai, a minha amiga Neguinha, né? E que vão usar um tema muito bonito, né? Quilombo, né? Trata da questão do quilombo. Então, fica aqui, deixa eu mostrar aqui na TV Câmara. Salve, Carla. O nosso querido amigo Ricardo, nosso carnavalesco, né? Até é sempre ele que está por trás do carnaval da São Vicente. Então, saudar todas as escolas de samba, né? Porque elas fazem um esforço todo ano para poder vir para a rua. Então, fica esse alerta, né, vereador Lucas, e cumprimentos mais uma vez pela decisão da Câmara ter esse envolvimento, né, e convidar todos os vereadores para que, de fato, compareçam lá e vão ver o que é um desfile bem organizado, bonito, né? É uma retomada do carnaval, né, depois de tanto tempo, né, onde esse pessoal foi escanteado, né? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Eloy. Segue em declaração de líder da bancada do PT da tribuna, o vereador Lucas Carinhato. Com a palavra, a vereadora Rose Frigerio. Obrigada, vereador Lucas. Acho importante essa marca, né? Porque tem muito preconceito, sejamos sinceros, né? Ainda tem muito preconceito quanto uma festa dessas, como o carnaval. Então, a prefeitura institucionalizando, fazendo esse desfile, a Câmara fazendo esta transmissão, acho que isso ajuda a romper. Eu lembro quando o skate foi para as Olimpíadas, teve algumas coisas ruins, porque acabou custando tudo mais caro, mas também rompeu um preconceito. Eu acho importante, então, nesse sentido. Mas ainda acho que o município precisa investir mais. Eu lembro, em outras épocas, ainda no governo do Pepe Vargas, que tinha o desfile do Bloco A, do Blocos B, né? Então, tinha duas etapas, tinha CD gravados com o Sambas Enredo, premiações. Então, isso realmente é importante para a nossa cidade, para a nossa cultura. E eu queria só aproveitar e dar fazer um convite às mulheres. Nós conversamos com a secretária de Cultura, Tatiane Frisso. Vai ter o bloco do Fórum Municipal das Mulheres, que é composto por várias entidades, várias mulheres que não possuem entidades, que vai desfilar fazendo a abertura desse desfile, né, no início da abertura, com o bloco Não é Não,
que já foi noticiado aqui também. Então, todas as mulheres que puderem se fazer presente, a partir das 7 horas será, 19 horas será a concentração, e a partir das 19h45, antes do desfile oficial, então, nós passaremos com esta campanha, com o bloco Não é Não, que é uma campanha de preservação dos corpos e das mulheres, da segurança das mulheres, no Carnaval e em todos os dias. Obrigada pelo espaço. Obrigado, vereadora Rose. Em a parte, vereadora Edson da Rosa. Vereador Lucas, eu sou do tempo que eu assistia sentadinho no cordão da calçada na Júlio de Castilhos, no Carnaval. Peguei esse Carnaval, tinha o meu falecido irmão, o Clides, ele desfilava na Protegidos da Princesa com o supapo. Na época, os bombos, hoje era bombo, mas na época era supapo. Então, são saudosos esses momentos e a retomada do Carnaval em Caxias do Sul, depois de tantos problemas que Vossa Excelência mesmo já referiu aí da tribuna. E uma das coisas que, e parabenizando já o senhor por essa tomada de decisão de fazer a cobertura ao vivo, isso também, de uma forma ou de outra, repercute na própria divulgação e fortalece. Mas o vereador Frisso, como bem falou o vereador Rafael, que é responsável por muito tempo na configuração do Carnaval em Caxias, nos alerta e é importantíssimo. São pequenos detalhes que isso desencadeia vários processos. É a prestação de contas. E isso a secretária Tatiana tem que ficar em alerta, porque é uma situação que tem que se prestar atenção, vereador, porque o recurso é público e aí a própria secretaria vai ter que fazer essa prestação de contas e cobrar, para que o Carnaval em Caxias não dê essa parada e que dê essa alavancada cada vez mais. Eu não vou poder participar esse ano, até não dei o nome, o Vossa Excelência botou com muita gentileza ali no grupo, porque eu tenho um compromisso de família e não tenho como adiar. Mas eu tenho certeza que, para a retomada, vai ser um belo evento. Parabéns a Vossa Excelência pelas atitudes tomadas para a divulgação. Obrigado, vereador Edson da Rosa. De fato, né? Acho que é um momento importante. Acho que os vereadores que antecederam aqui trazem vereador Frisso, o senhor que já passou em vários governos e teve a função de ser sempre um incentivador e um apoiador do Carnaval. A Secretaria da Cultura, além de ter uma decisão política e financeira de dar o aporte, mas ela precisa de ter uma atuação pedagógica, porque é uma retomada, né? A gente sabe da burocracia aqui na Câmara, na mesa, em qualquer lugar do que é público, então há de se ensinar, de se construir essas prestações de conta, o recebimento dos valores, para que no ano que vem sejam 8 escolas. Eu desfilei muitos carnavais na Protegidos. Hoje não estou representado, por isso que eu estou com todas aqui, né? A minha escola de coração é a Protegidos. E não está, o exemplo da Protegidos e de tantas outras, o Incríveis, por exemplo. O Incríveis ganhou o Carnaval do Pioneiro em função dessa questão de desorganização. Então, a secretária Tatiane tem esse trabalho também de ter alguém na Secretaria de Educação que cuide das escolas durante todo o ano, ensinando, acolhendo, visitando, né? Porque senão o recurso, essas 6 vão para a avenida, porque são escolas que têm referências do Carnaval, porque estão organizadas. Porque receber o valor um mês antes, 15 dias antes, é praticamente impossível. E quando a gente liga a TV, e vários de vocês viram o que foi o desfile no Rio de Janeiro, né? A Beija-Flor, que ganhou o Carnaval, a Portela, né? Homenageando o Milton Nascimento, o Paraíso do Tuiuti, que homenageou a Chica Maricongo, e o Carnaval do Rio de Janeiro gera milhões, né, em recursos financeiros. É porque há todo um mercado que se desenvolveu, há toda uma política pública que acontece durante todo o ano. Então, que isso fique como exemplo. Por fim, eu comecei a receber críticas nas minhas redes sociais, e enfim, dizendo, Lucas, mas o Carnaval de Caxias, essas escolas de samba só tratam de coisa de negro. Ainda bem, né, gente? Carnaval de rua, de escola de samba, é para valorizar a inteligência, a potência, a identidade da cultura negra. Não esperávamos nós que o Carnaval de rua de Caxias fosse falar de outros temas. Ele pode,
mas é importante destacar a herança histórica e identitária do Carnaval, que é a valorização da cultura, da identidade, da religiosidade e da potência negra. Viva o Carnaval de Caxias, viva a cultura da nossa cidade. Eu, esse final de semana, participei de vários blocos e a gente tem muitas críticas. O senhor teve, vereador, sei que o senhor sempre defendeu o Carnaval e cito o senhor mais uma vez, porque eu ouvi várias críticas na rede social pelo barulho, por várias coisas. Nós tivemos, entre todas as atividades de Carnaval, mais de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas em Caxias até agora foram para as ruas. Vocês imaginam qual é o valor que movimentou para a economia da nossa cidade? Então tem que ajustar, tem que melhorar a segurança, tem que melhorar a limpeza, mas graças aos blocos e agora às escolas de samba, nós temos cultura viva, nós temos geração de emprego, renda, diversão e alegria para a nossa cidade. Mais uma vez, convido a todos os vereadores que participem, estão todos convidados para a transmissão e certamente vai ser uma festa muito linda. Obrigado, vereador Andressa.